Irmãos, graça e paz. Antes de começar, eu queria agradecer publicamente as orações, as mensagens, as ajudas que a gente recebeu como família nessas semanas, após a cirurgia, com a doença da família inteira. Nós fomos agraciados pela mão do Senhor através da vida dos irmãos. E eu não podia deixar de agradecer publicamente isso, porque foi muito bom poder ver o amor de Deus derramado através da vida de vocês. Então, muito obrigado por isso. E é muito bom estar de volta, né? Depois de 3 semanas intocado, né? Então, obrigado. Muito bom estar de volta. Eu quero agradecer publicamente aos irmãos por isso. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 44 até o último versículo desse capítulo. A gente encerra hoje esse trecho do capítulo 13, do 44 ao 52. Vamos ler. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Foram cantados cânticos ao teu nome, em exaltação à tua obra, Senhor Jesus, glorificando o teu nome. Nós oramos como igreja, suplicando por nossas vidas e agradecendo porque o Senhor tem feito a tua obra sobre nós. E agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que, humildemente, que o Senhor alcance os nossos corações e que haja santa reverência enquanto ela estiver sendo exposta. Que o Senhor possa, por tua bondade, falar ao nosso coração, nos dar força, nos dar capacidade para compreendê-lo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos juntos com Paulo e Barnabé, percorrendo ali a sua primeira viagem missionária. Começou no capítulo 13, né? A igreja de Antioquia separou esses homens que foram enviados, eles percorreram o território da ilha de Chipre, nós já passamos por isso, e eles, percorrendo o território de Chipre, subiram ao norte, rumo à Antioquia da Psídia. Nossa última pregação, nós terminamos exatamente no sábado anterior ao que está acontecendo aqui. A mensagem do Evangelho foi pregada naquela cidade, muitas pessoas creram. Paulo e Barnabé, inclusive, instigam e motivam aquelas pessoas a continuarem, permanecerem na graça do Senhor. E eles são convidados a, no sábado seguinte, na mesma sinagoga, expor novamente a palavra de Deus. E é interessante que, claro, naquela semana, a notícia percorreu toda aquela cidade. Uma cidade grande, era uma província romana. Uma cidade grande, percorreu durante toda aquela semana a mensagem do Evangelho. E naquele sábado, né, na nova reunião daquela sinagoga, aqui o texto fala, o Lucas diz que as multidões, né, quase toda a cidade, né, claro que é uma hipérbole, é um exagero, né, não é que toda a cidade estava lá, mas muita gente estava lá, né, a ponto de ele chamar de multidões, certo? E aí a gente é impactado com esse texto, em que traz verdades difíceis de compreender, verdades que às vezes se conflitam, e a gente vai passar por isso,
né? E é importante que a gente tenha atenção ao que o texto está dizendo, ao que o Senhor está querendo ensinar aqui através da mensagem de Lucas, registrada no livro de Atos. Certo? A gente, às vezes, se depara com certas verdades que estão por todo o livro de Atos e também por todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, e que, às vezes, elas têm certos conflitos, né? Certos pontos de atrito, e que a gente para pensar e a nossa mente limitada, né? Nossa forma limitada de pensar, às vezes, causa certa dúvida, né? E eu tenho certeza que o Senhor dará ao nosso coração, ao nosso entendimento, clareza dessas coisas, né? É verdade que a palavra sempre tem dois tipos de resposta. Uma resposta de fé e outra resposta de rejeição. Uma resposta de alegria e também de ira. E é o que nós vamos ver aqui hoje. Certo? Primeiro versículo, os primeiros 2 versículos falam, né? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Vejam esse contraste, né? No sábado anterior, que eu comentei, muita gente recebeu a mensagem do evangelho, creu, tanto que eles foram convidados para voltar, né? E agora quase toda a cidade se reúne para ouvir a mesma mensagem, né? Paulo e Barnabé são convidados a pregar novamente, para expor a mesma mensagem. Só que aí tem um fator diferente da última exposição, né? A quantidade de pessoas, né? E não são qualquer pessoas, né? Não são quaisquer pessoas, são gentios que são convidados a estarem juntos com judeus, com prosélitos e também com pessoas piedosas, que o texto anterior citou, né? São 3 tipos de pessoas citadas no texto anterior, nos versículos anteriores, mas que de fato têm o mesmo ponto em comum. Eles também se reúnem nas sinagogas aos sábados, junto com os judeus de raça, de nascimento, né? E tem certas variações de tipos de crentes ali, né? De tipos de pessoas que creem nas leis e nos profetas e que ouvem a palavra de Deus a cada semana. Os judeus de nascimento, como eu citei, os prosélitos que já passaram da etapa, né? não são nascidos judeus, mas passaram pelas leis de purificação cerimonial, né? Se fazendo circuncidados, respeitando a lei de alimentação dos judeus, né? Respeitando a lei e os profetas, como eles dizem, né? E também tinha a terceira classe ali de pessoas piedosas, pessoas que, sendo naturais daquela região, né, uma região de gentios, se colocavam ainda como crentes, como pessoas que criam na lei e nos profetas, respeitavam as leis, mas não eram circuncidados, não tinham passado pelas etapas cerimoniais. Mas agora aparece uma quarta classe de pessoas aqui, e esse é o grande problema, né? Os gentios. Então, aqueles aos quais o evangelho é anunciado, eles são trazidos pelo Senhor naquela sinagoga no sábado. E isso causa um desconforto, né? Que a palavra é até branda chamar de desconforto, porque aqui o texto fala claramente que os judeus, se referindo aos líderes principalmente, né, foram tomados por inveja. Essa é a palavra. Não é um desacordo teológico, né? É uma questão de verdade ou falsidade. Era inveja, um sentimento, um pecado, na verdade, um grande pecado. Pensem nisso, então. Eles conheciam as Escrituras, esses judeus conheciam as Escrituras, eles liam todos os sábados a lei e os profetas, né? Mas quando viram outros povos se ajuntando a eles, começaram a questionar: peraí, nós somos o povo da aliança, né? Nós somos filhos de Abraão. Essa mensagem de salvação através de Jesus Cristo é para nós. Nós é que temos que ser salvos. E agora os gentios estão sendo também chamados a isso? Peraí, assim não, né? E a inveja os consumiu. É como se eles fizessem uma separação fortemente e grave, né? Por causa dessa inveja, queriam que os gentios não recebessem a mensagem, né? A ponto dessa inveja fazer com que eles blasfemassem, né? E contradissessem tudo que Paulo e Barnabé estavam pregando, né? Isso é uma coisa bastante grave. No versículo 46, seguindo o texto, diz o seguinte: então Paulo e Barnabé,
falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo, então, não recua. O texto diz que ele fala ousadamente, fala com convicção, fala com autoridade, né? É uma resposta profunda, porque ela toca numa questão já que nós temos ouvido, às vezes chega aos nossos ouvidos, nós temos um pouco de dificuldade de entender, né? Que é a chamada responsabilidade humana, certo? O texto traz claramente que os judeus se recusaram ativamente a não querer crer, né? Primeiro, então, ele reconhece a ordem divina, né? Paulo fala: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Por quê? Ora, porque Paulo e Barnabé eram judeus, né? Porque os judeus haviam recebido a revelação especial da vinda de um Salvador, do Messias, né? E através da descendência de Judá. Era a promessa de Deus se cumprindo, né? E havia uma ordem, então, que era primeiro aos judeus e depois aos gentios. Não era uma questão de discriminação, né? Era o que a ordem natural do plano do Senhor estava acontecendo, sendo desenrolado esse plano, estava sendo descortinado esse plano da salvação vindo do Senhor. Mas então Paulo diz algo que é muito importante aqui: posto que rejeitais. Vocês estão assumindo que vocês estão rejeitando o que Paulo fala, né? Aqui então está a responsabilidade que eu citei, a responsabilidade humana sendo colocada. Os judeus são responsáveis pela sua própria rejeição. Eles não podem acusar Deus de ser um Deus injusto ou parcial, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir, eles ouviram a palavra, mas rejeitaram. E Paulo então aqui usa uma expressão retórica muito forte. Ele fala: a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. É como se, olha, vocês parecem que não, acham que não querem, não merecem, então, vocês são suficientes, autossuficiência. Justamente o que foi anunciado na pregação anterior dele, que nós citamos aqui, né? A suficiência em Cristo, a dependência total de Cristo na salvação, né? Eles se julgam dignos por causa da sua herança, eles se acham sem necessidade do evangelho por causa da sua lei, das suas obras, essa autossuficiência que faz com que eles rejeitem o evangelho. E aqui está uma primeira grande verdade que eu queria que vocês guardassem, que a gente precisa compreender. A responsabilidade humana, ela é real. A rejeição dos judeus, ela é genuína. Eles escolheram rejeitar e eles são tidos por culpados por isso. E a gente tem então uma grande virada na exposição de Paulo aqui, né? Na exposição de Lucas, no texto que Paulo está pregando e está defendendo o evangelho. Versículos 46 e 47, acompanhe por favor comigo. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Esse aqui é o ponto que muda tudo, né? Paulo faz um anúncio: eis que nós vamos para os gentios, nos volvemos para os gentios. E ele explica por quê? Porque o Senhor assim nolo determinou. Vejam bem, não é porque nós decidimos ir, não é porque nós achamos melhor, é porque o Senhor assim determinou que fosse feito. Isso não é um plano alternativo, irmãos, que Paulo teve que ali fazer ou que o Senhor teve que adotar porque houve uma rejeição ou porque ele tenha sido pego de surpresa. De forma alguma. E esse é o plano original de Deus, sendo aplicado, sendo desenrolado, sendo descortinado ali, e que a gente tem a oportunidade de expor aqui. Lá em Atos capítulo 9, nos versículos 15 e 16, você não precisa abrir, a gente tem a história, né, da conversão de Paulo nesse capítulo. E lá, Ananias, que foi quem recebeu Paulo após a sua conversão, né, um anjo é enviado a Ananias para que ele vá até a casa de um certo homem para poder orar por Paulo, porque ele está cego lá e está orando, convertido ao Senhor, né, se perguntando o que é isso que está acontecendo. E aí Ananias, com medo, porque aquele homem era conhecido por perseguir cristãos, ele recebe uma mensagem reveladora a respeito daquele homem. Olha, ele vai ser para mim um instrumento de anúncio do evangelho aos gentios. Ele vai sofrer um bocado, mas ele vai uma peça importante para mim nesse meu plano. Então, é isso que está acontecendo aqui. O próprio Paulo está vivendo aquilo que o Senhor disse que aconteceria com ele, né?
a igreja não seria apenas mais de judeus, porque a gente pode até ter um pensamento errado, uma conclusão errada de que todos os judeus rejeitaram o evangelho. Não, a igreja começou com os judeus. Os discípulos que se tornaram apóstolos e foram enviados para pegar o evangelho eram judeus, certo? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente acaba, sem querer, rejeitando esse grupo. Não, a igreja é feita a partir desse trecho, né? De judeus e gentios, até que chegue aos confins da terra, como o próprio texto lido aqui pelo Apolo fala que chegou às terras das águas, né? As ilhas, como Chipre foi anunciado, como em Florianópolis foi anunciado nos nossos dias, certo? O plano de Deus continua sendo colocado em prática, porque ele tem um povo eleito para si, para receber o evangelho e receber a salvação em Jesus Cristo, né? É uma igreja de toda língua, todo povo, toda nação, como nós cantamos aqui, né? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, né? Eu faço aqui, por favor, peço que você tenha atenção, então, a esse trecho, né? Que está também no livro de Isaías 49, versículo 6. Por favor, abra. Foi citado pelo Alberto aqui, mas eu queria reforçar, né? Paulo toma para si essa referência, né, que eu vou ler agora, porque é uma referência que Isaías faz ao Messias, a Jesus Cristo. Mas Paulo toma para si nessa situação como um embaixador do Senhor Jesus, como alguém que representa ali, diante daquelas pessoas, o próprio Senhor Jesus. Ele fala o seguinte: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Era a luz do Senhor, a mensagem do Evangelho chegando às trevas, iluminando, salvando, convertendo, trazendo para si, formando um novo povo, formando a igreja de todas as tribos. E isso tem total relação, irmãos, com aquele chamado inicial lá de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 13, ele diz a Abraão, quando chama ele da casa dos seus pais, da terra lá, distante ainda da terra prometida, né? Muito tempo antes, ele fala que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O Salvador viria dessa semente, né? O evangelho nunca, irmãos, esteve restrito aos muros de Jerusalém. Nós já falamos algumas vezes disso, né? Sempre foi plano de Deus que a oferta da salvação alcançasse os confins da terra. Aqui então está a segunda verdade que a gente precisa compreender e memorar. A soberania divina, ela é real. Deus determinou que os gentios receberiam o evangelho. Deus é o Senhor da história. Ele quem escreveu a história. Ele está executando a sua história. Né? Versículos 48 e 49. Qual foi a resposta que os gentios naquela ocasião deram? Né? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Agora veja então a resposta dos gentios. Não é uma simples alegria. Aqui diz que eles se regozijaram. É extasiante isso, é um motivo de júbilo. Como se dissessem, eu também fui convidado para essa festa, mesmo não conhecendo ninguém. Né? Eu também há esperança para mim, mesmo não sendo nascido um judeu. E o que eles fazem? Eles glorificam quem? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sendo glorificada por esses gentios que são convertidos ao Senhor. Eles não glorificam Paulo, eles não glorificam Barnabé, eles glorificam a palavra, porque a palavra é o próprio verbo, como João capítulo 1, versículo 1 diz. No princípio, é o quê? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glorificar a palavra, então, é glorificar o próprio Cristo, glorificar o Senhor Jesus. E aqui também está uma verdade que não pode ser perdida. E aqui é onde temos que ser bastante cuidadosos, né, ao expor isso, para que haja compreensão e não haja esse conflito que eu comentei no início, né, de informações. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Que verdade fantástica isso. Porque aqui Lucas, o historiador, o dito médico, está sendo um teólogo, certo? Normalmente nós reputamos essa teologia a Paulo, normalmente, né? Da predestinação, né? A doutrina da eleição.
Aqui Lucas está sendo teólogo, está dizendo, creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. E não importa a versão que você for ler, qual Bíblia você está lendo, essa palavra vai aparecer. E existe uma... Vou ser exagerado porque existem limites, né? Mas existe uma infinidade de trechos na palavra de Deus que falam exatamente isso. Eu estava pesquisando durante a preparação da pregação, é incrível a quantidade de textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que falam que o Senhor tem um povo escolhido antes da fundação do mundo. É algo fantástico, é algo maravilhoso, é muito grande para a nossa compreensão. E o que isso significa? Significa que Deus, na eternidade passada, antes de haver céus, terra, antes da criação, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para a salvação. E não por mérito desse povo, não por mérito pessoal, mas porque ele escolheu. Ele escolheu. Não porque ele anteviu que essas pessoas seriam melhores, fariam coisas extraordinárias, seriam bem-sucedidas, teriam uma boa aparência, né? Absolutamente por nenhum desses casos, porque ele escolheu. E pela pura e simplesmente pelo uso da sua graça e pelo seu propósito. Abram comigo, por favor, João capítulo 6, versículo 37. Palavras do próprio Senhor Jesus. E aí a gente vai lendo esses trechos e vai fazendo conexão um com o outro e vai percebendo como a Bíblia inteira está permeada desses trechos. E que às vezes numa leitura rápida nós passamos batido, né? Diz assim, versículo 37 do capítulo 6 de João. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, versículo 44, por favor, acompanhe. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Notem, ele fala que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E depois ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não me trazer. Isso são verdades que se complementam e vão formando essa grande doutrina, fantástica doutrina. Uma doutrina que nos liberta, a doutrina da eleição. Uma doutrina que não vai inflar o meu ego, que vai me humilhar, que vai me fazer reconhecer que, Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu, mas por graça o Senhor me escolheu. Que me vai dar confiança nos dias de luta, de dificuldade, para reconhecer que eu estou nas mãos dele, porque ele não vai lançar fora nenhum que o Pai trouxer a ele. Isso é uma verdade fantástica, irmãos, é libertador, porque não preciso agora correr, eu não preciso chegar em primeiro lugar na corrida, eu não preciso vir com o meu currículo, nada disso importa. Tudo que eu fizer vai ser para glorificar Ele, não para poder tirar vantagem e poder dizer que está aqui, Senhor, me aceita porque eu fiz tudo muito bem feito. Isso significa que nem todos os gentios ali presentes creram também, certo? Ali diz que todos os que creram, todos os que foram destinados à salvação, né? Havia gentios que ouviram, também não creram. Pela mesma razão que houve judeus que ouviram e também não creram. E outros que ouviram e creram, né? Por quê? Porque haviam sido destinados para a vida eterna, porque o Pai não nos havia dado Jesus, mas agora Deus emitiu o chamado eficaz aos seus corações. O que é isso? O chamado eficaz, que é uma outra doutrina importante para que a gente possa compreender melhor a nossa vida, né, diante do Senhor, é uma ação soberana do Espírito Santo nos corações dos eleitos, produzindo arrependimento, produzindo fé. E não é apenas que o evangelho foi pregado. Notem, o evangelho aqui por Paulo e Barnabé foi pregado, talvez pelo maior dos pregadores, Paulo, certo? Mas muitos não creram. Então não está na eloquência e na capacidade do pregador. Está no chamado eficaz enviado ao coração daqueles que são eleitos, para que acolham a mensagem da salvação e reconheçam a necessidade dela. Todos aqueles que foram predestinados. É uma palavra que a pessoa não gosta de ouvir. Dá coceira no ouvido de muitos. Porque as pessoas têm um entendimento, uma compreensão errada disso e acabam acusando Deus de injusto. Mas eles não conhecem o próprio Deus que estão chamando de injusto.
esse chamado eficaz. Ele gera confissão, arrependimento em fé e levando-os a crerem na obra única e suficiente de Cristo. Que foi aquilo que aconteceu com muitos ali, né, no sábado anterior. Né, porque ouviram a mensagem da salvação, o chamado eficaz foi emitido, o coração daqueles foi mexido, houve arrependimento, houve fé, houve pessoas que creram e anunciaram que creram, porque naquela semana a cidade de Antioquia não foi mais a mesma, a ponto de um pequeno grupo de uma sinagoga se reunir, na semana seguinte uma multidão está naquele lugar. E Paulo escreve, peço que você abra por gentileza, em Romanos 8, versículos 28 a 30. É outro trecho que todo mundo conhece, mas insiste em usar só um pequeno pedaço dele, só para que convém, né? Infelizmente, muitos acabam usando como palavras de determinismo, né? De direito adquirido. Romanos 8, versículo 28 a 30 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas param aqui. Não é verdade? Aí faz adesivo de carro, faz post no Instagram, né? Como uma palavra de autodeterminação, né? Porque eu sou filho do rei e tenho todo o direito de fazer o que eu quiser e pedir o que eu quiser. Mas vamos continuar, vamos usar o texto como de fato ele é, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Notem, existe um encadeamento de acontecimentos desde antes da fundação do mundo. Aqui fala, né? Que antemão, porque aos que de antemão conheceu. E aqui o pessoal deturpa uma questão interessante que é importante a gente também esclarecer. O que significa esse antemão conheceu? Essa presciência de Deus que as pessoas falam, né? Significa que Deus, então, conhecia fulano antes da fundação do mundo e ele sabia, então, que aquele fulano creria, que ele acolheria a mensagem da verdade e receberia o evangelho, e ele teria uma vida virtuosa, teria uma vida plena, e ali sim, por causa desse conhecimento prévio que o Senhor teria de fulano de tal, ele então daria para ele a predestinação? Não, absolutamente não. Está errado isso. Se nós formos entender o que esse de antemão conheceu, essa palavra conhecer, ela tem mais de um significado. Eu posso conhecer alguém por saber das suas características, por andar com ela, né? Falando isso de maneira, né, de um plano humano, né? Sem essa onipotência, onisciência, né, do Senhor. Mas eu posso também conhecer uma pessoa tendo intimidade com ela. Eu conheço a minha esposa. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. O Senhor conhece os seus. Vamos abrir. Eu quero exemplificar na palavra, sem exemplos pessoais, o que isso quer dizer de verdade. Abram, por gentileza, lá em Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 2. Se você tiver dificuldade para achar, vai estar na tela também, tá? Amós, capítulo 3, versículo 2. Se puder projetar, por gentileza. De todas as famílias da terra, quem está dizendo aqui é o Senhor, tá? Através do profeta Amós. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Nessa versão RA, a palavra escolhi significa conheci, certo? Existem outras versões que vai usar a palavra conheci ali. Portanto, eu vos punirei de todas as vossas iniquidades. Aqui Deus está dizendo, olha, de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi, só a vós outros eu conheci. Ora, Deus não é onisciente, ele não conhece todas as coisas, então será que ele só conhecia o povo de Israel? Não. Logicamente ele conhecia todas as nações, mas só com aquele povo ele tinha o quê? Relacionamento. Certo? Só com aquele povo ele tinha um conhecimento de relação. Tá? É uma relação causal, que a gente chama. É um amor relacional. Mais um trecho, agora no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
O Senhor conhece o que lhe pertence. Esse conhecimento de relação, certo? Então Deus, antes da fundação do mundo, tinha essa relação com esse povo. Não temos compreensão plena do que é isso. Mas esse povo ele predestinou para que, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo pudesse morrer por ele, por esse povo. Agora, nós sabemos quem esse povo é? Não. E isso nos motiva a evangelizar, a pregar a palavra, a anunciar o evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos. Não foi revelado quem são. Porque muitos acusam aqueles que creem nessa doutrina de que são frios no que tange, no que remete ao evangelismo. Mas não. Isso deve ser um motivo de propulsão, de empolgação para que a gente possa anunciar a palavra. Porque nós não sabemos quem esse povo é. Nós sabemos que há um povo. Tanto que o próprio Senhor falou a Paulo, que estava abatido, desanimado lá em Corinto, fala, anuncia a palavra, porque há muito povo meu nessa cidade. Paulo não conhecia, não sabia, mas o Senhor tinha grandes planos para aquela cidade, uma cidade idólatra, uma cidade corrupta, uma cidade entregue às paixões mundanas, e o Senhor tinha um povo lá separado para si. E Paulo foi chamado a pregar aquele povo, mesmo sem saber quem era esse povo. Então isso não pode nos dizer, beleza, então já que o Senhor tem um povo já eleito, destinado, eu vou me sentar e vou descansar, porque eu não preciso anunciar. O Senhor vai dar o seu jeito. A grandeza do Evangelho, a grandeza da obra de Deus, é que ele usou, o Senhor determinou o fim, mas também determinou os meios. E ele escolheu a pregação do Evangelho, ele escolheu homens, ele escolheu pessoas para anunciar a sua palavra. Ele podia ter mandado anjos, mas ele mandou pessoas. Ele usa essas pessoas do seu povo para anunciar a sua palavra àqueles que também são escolhidos e chamados a serem seu povo. Então isso nos motiva a evangelizar. Isso é uma aplicação direta que a gente tem que levar para essa doutrina e que a gente precisa lembrar disso, tá? Então veja essa cadeia: a eleição, ou predestinação, o chamado que eu citei no texto de Romanos, a justificação e vem em seguida o quê? A glorificação. Está tudo conectado, tudo soberanamente determinado pelo Senhor, tudo feito por Deus. E aqui nós temos então a nossa terceira verdade que a gente precisa compreender. A eleição é real. Deus escolheu um povo e Deus chama eficazmente e Deus salva esse povo. E aqui então nós temos duas verdades que se chocam, né? Nós temos a verdade que, os judeus são responsáveis pela rejeição, versículo 46. 2, os judeus creram que foram destinados, creram porque foram destinados, versículo 48, e eles se chocam. E a gente tem uma terceira verdade que a gente não pode fugir, que Deus é justo em ambos os casos. Há a responsabilidade humana, há a destinação para a salvação, e Deus é justo. Não pode ser tido por injusto por agir dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo explicar. Como é que é possível isso? Como é que os judeus podem ser culpados pela rejeição se foram destinados para a vida eterna? Como é que os gentios podem ter fé genuína se eles foram predestinados? A resposta, meus irmãos, é a limitação humana na compreensão dessas coisas. Lá, num texto que todo mundo conhece e que um irmão nosso, né, saudoso irmão Newton, sempre falava, né, todo mundo conhece. Lembra? Os mais velhos aqui vão lembrar, né? Deuteronômio 29, versículo 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, né? Nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha, tem coisa que o Senhor não revelou. E a gente tem que sossegar, acalmar o nosso coração nesse momento e dizer, Senhor, as duas verdades estão expostas na tua palavra. Eu sou responsável e ao mesmo tempo o Senhor me elegeu, me destinou a isso. Eu não consigo compreender e eu só consigo entender que é pela tua graça. Eu tenho que aprender a descansar nisso. Há verdades que pertencem, então, exclusivamente a Deus, mistérios que a nossa mente infinita não pode compreender plenamente. Eu tenho que descansar nisso. A conciliação perfeita entre a responsabilidade humana e a soberania divina é uma dessas verdades encobertas. Elas se chocam na nossa compreensão, irmãos, mas ambas, todas as duas são reais. Ambas são bíblicas e ambas são justas. Aqui está mais um ponto importante, então. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto.
Todos os que são eleitos afirmarão: foi por graça, nenhum mérito meu. Deus é justo em sua escolha soberana. E todos os que serão condenados afirmarão também: eu rejeitei, eu não criei, eu sou culpado. Deus é justo em sua condenação. No juízo final, porque haverá um juízo final. É importante que se diga isso, que se lembre isso. Haverá um juízo final. Diante do tribunal de Deus, ninguém vai poder dizer: Deus foi injusto comigo. Os salvos vão reconhecer que foram salvos pela graça. E os condenados vão reconhecer que merecem a condenação deles. É duro isso. Coça os ouvidos. Ninguém gosta de ouvir isso. Se você vai num funeral, todo mundo vai dizer: essa pessoa era muito boa, né? Mas será que ela era? O Senhor sabe, né? Mas aqui todo mundo tem esse discurso pronto, né? Nós chegamos então ao final desse nosso trecho, versículos 50 ao 52. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A oposição, meus irmãos, já vimos isso anteriormente em outros trechos, ela vem instantaneamente, né? Imediatamente. Mas vejam como é que ela vem. Não é um confronto direto dessa vez, né? Como foram, por exemplo, os líderes judeus lá com Pedro, por exemplo, né? Que veio o Sinédrio, né? Não foi uma oposição direta. Eles fazem agora meio como a política, né? Eles instigam mulheres piedosas, lembra dos participantes piedosos da sinagoga, né? Aqui temos exemplos, né? Mulheres de alta posição na sociedade que são piedosas, ou seja, que frequentavam rotineiramente a sinagoga, né? E também os principais da cidade. Aqui a gente vai falar talvez prefeitos, né? Pessoas que são líderes daquela cidade e usam eles como intermediários. Usam a autoridade oficial e como se tivessem: olha, saiam daqui que vocês não são bem-vindos, né? E vão meio que empurrando eles para fora, né? E aqui é uma verdade que a gente precisa compreender, né? O mundo jaz no maligno. E não é errado que a gente espere oposição para o anúncio do evangelho, né? Nada mais natural do que isso, né? Mas nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, né? E mesmo sendo uma atitude dolorosa para eles, porque estão sendo expulsos de uma cidade, o evangelho ali já ficou raízes. A semente já tinha sido plantada, já estava germinando, inclusive, né? Estava dando seus frutos. Apesar de toda oposição, os planos de Deus se cumprem porque Ele decretou. Deus é o Senhor da história porque Ele mesmo escreveu a história, né? Sempre que um agente humano intentou contra os planos de Deus, sempre que houve oposição, né? Que uma pessoa teve uma atitude de ir contra, né, o Senhor, ele demonstrou estar colocando em prática o que Deus mesmo determinou que aconteceria. Lembrem-se, né, que nós já falamos isso até nas pregações de Pedro, né, que olha, aquilo que eles fizeram achando que estava fazendo de forma espontânea, né, entregando Jesus aos romanos para ser crucificados, na verdade eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Então, mesmo que eles quisessem se opor, eles estavam cumprindo o plano de Deus, né? Paulo e Barnabé fazem então um gesto simbólico, né? Eles sacudindo contra aqueles o pó dos pés. Eles sacodem os pés, né? Como uma mensagem bastante clara de que, olha, nós estamos limpos do sangue de vocês. Jesus indicou isso aos discípulos, né? Quando visitassem as aldeias e cidades por onde passassem anunciando o evangelho, né? De 2 em 2. Se não receberem na cidade de vocês, sacudam os pés e saiam dali, né? Porque haverá mais castigo a eles do que houve a própria Sodoma e Gomorra, que não teve a oportunidade de ouvir o evangelho, né? Aqui acontece a mesma coisa. Nós somos inocentes da condenação de vocês, né? Como se a gente dissesse hoje em dia, né? Não diga que nós não avisamos. Vocês receberam o anúncio e não quiseram ouvir. Então aqui nós vemos que o pregador não é responsável pela resposta de cada pessoa, né? É responsável por pregar fielmente. Os efeitos da palavra não dependem da força humana. Então eles partem para Icônio, a cidade vizinha. E a negação de uns torna-se a oportunidade para outros, né? O evangelho negado por uns vai ser a oportunidade para que outros ouçam, que vai ser a nossa próxima pregação, se o Senhor assim permitir, né? A cidade de Antioquia da Psídia recebeu o anúncio, recebeu o evangelho, e agora vai ser a oportunidade de Icônio, né?
A missão não termina com a perseguição. Na verdade, o evangelho continua avançando. E aqui está um detalhe que muda tudo, né? O trecho final, né, é motivador para quem lê. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles foram expulsos, mas a mensagem já tinha sido eficaz, né? O anúncio já tinha alcançado o coração de muitos naquela cidade. Por isso, os discípulos que ali ficaram, né, transbordavam de alegria e a alegria do Espírito Santo. Essa alegria, então, irmãos, não é baseada nas circunstâncias. Ela é baseada numa realidade espiritual. É o que Paulo chama lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, de o aroma da vida para a vida. Para alguns, o evangelho tem, ele faz uma analogia de cheiros, né, de perfume, o perfume da salvação, né? Para outros tem cheiro de morte. Aqui, para essas pessoas que estão transbordando de alegria, a alegria genuína do Espírito Santo, eles exalam o verdadeiro perfume de Cristo. Receberam o evangelho, estão conscientes de que a vida deles foi transformada pela passagem rápida, né? De quase 2 semanas, vamos dizer assim, desses 2 homens, né? E nós vamos então para nossas aplicações a respeito desse trecho. É um pequeno trecho que traz muito ensinamento para a gente, né? O que nós vemos aqui então nesse trecho do versículo 44 ao versículo 52 é a manifestação da soberania absoluta de Deus. Mas isso não é apenas uma verdade para contemplar, é uma verdade para viver. Ela tem aplicação para a nossa vida, né? Eu separei aqui 3 aplicações. A primeira é para quem prega o evangelho, ou para quem anuncia o evangelho, para quem tem esse chamado de falar para as pessoas, né, no seu dia a dia, pode ser não ser num púlpito, né, mas no seu dia a dia, aos ainda eleitos, mas ainda não encontrados, né? Se você é um pregador, uma pessoa que anuncia o evangelho, você precisa compreender que a sua responsabilidade é pregar fielmente. Só isso, né? Não é sua responsabilidade converter as pessoas. A nossa responsabilidade aqui no púlpito não é converter absolutamente ninguém. É ser fiel à palavra. Porque a palavra tem o próprio poder de fazer isso. É o Espírito Santo, né, que faz com que ela seja acolhida no coração das pessoas que precisam ouvir o evangelho. Né? Os efeitos da palavra não dependem do pregador ou do evangelista, dependem de Deus, depende do Espírito Santo agir nos corações dos eleitos, que nós, novamente reforço, não sabemos quem é. Por isso, nós precisamos anunciar o evangelho o tempo todo. Né? Você não está carregando o peso do mundo, pregador, nas suas costas. Né? Você está sendo apenas, e por graça e misericórdia, um instrumento na mão de Deus. Segundo ponto que eu queria destacar, para aqueles que ouvem o evangelho. Se você então é um crente que ouve o evangelho, você precisa compreender que a sua alegria não está nas circunstâncias. Olha o que aconteceu, né? Os mensageiros, os missionários foram expulsos, né? Mas a alegria do Senhor estava com aquelas pessoas que foram convertidas ao Senhor, aqueles que acolheram o evangelho, que o evangelho se mostrou eficaz. Certo? A sua alegria, a nossa alegria está em Cristo Jesus. Está na certeza de que Deus é soberano, de que a alegria, na realidade, que você foi destinado para a vida eterna e que nada, absolutamente nada, vai arrancá-lo das mãos de Deus. Eu peço que você, mais uma vez, só por favor, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Tem um trecho que eu gosto muito e que, uma vez, eu vi um vídeo na internet, até separei o vídeo, depois eu mando no grupo dos membros lá da igreja para ilustrar, é uma ilustração muito bonita, né? Que na hora que eu vi aquele vídeo, eu lembrei desse trecho aqui, certo? João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. Jesus aqui está nos seus últimos momentos do seu ministério, e ele está sendo aqui apertado pelos judeus, pelos líderes ali, né? Então, diz o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Olha só a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Duro esse discurso.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que ele fala das ovelhas dele. Isso é fantástico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e a mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos do nosso Senhor. Essa mensagem para nós hoje, para aqueles que creem, para aqueles que receberam o Evangelho e alegres, felizes, exultando, regozijando, como o texto diz, receberam a salvação, porque são eleitos. E agora, para aqueles que ainda não creram, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, e eu quero que você preste atenção, por favor. Se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, ouça o apelo de Paulo nesse texto hoje. Você ouviu o Evangelho, você ouviu que há esperança para você em Jesus Cristo. Você ouviu que a salvação é pela fé em sua obra consumada. É Jesus Cristo, suficientemente Ele, somente Cristo. É o que diz aqui, né? Somente Cristo. Para alguma coisa serviu essa muleta. Não pelas nossas obras. Não rejeite como os judeus rejeitaram. Não se julgue indigno como eles se julgaram indignos. Reconheça a sua necessidade de salvação. Arrependa-se dos seus pecados e creia, coloque sua fé em Jesus Cristo, no que ele fez. E aqui está a promessa: se você vier a Cristo, ele não o lançará fora. Se você crer, você será salvo, porque Deus é justo em sua salvação. Amém? Vamos orar e encerrar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra escrita nesse texto histórico de Lucas, em Atos, mostrando a tua obra de formação da igreja, de anúncio do teu evangelho a todos os povos, primeiro em Jerusalém e alcançando cidades distantes como a nossa. E nós te agradecemos, Senhor, porque a salvação vem de ti. Nós não temos mérito algum, nós até atrapalhamos, Senhor, porque nossos pecados constantemente nos fazem tropeçar, mas glória ao teu nome, Senhor. Com a mesma alegria que o povo de Antioquia da Psídia recebeu a salvação, regozijando-se com a alegria da salvação, nós agradecemos porque o Senhor nos salvou. Não por mérito nosso, mas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Antes da fundação do mundo, Senhor, isso é muito grande para a nossa capacidade de compreender, mas a tua palavra afirma isso. Nós te agradecemos, Senhor. Nos despede em paz, em segurança, nos dá uma semana abençoada, protegidos por ti, Senhor Deus. Quando desanimados, nos dá ânimo, capacidade para olhar para ti e fortalece-nos, Senhor. Nos coloca sobre a rocha, sobre a pedra, sobre o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Porque nós precisamos da tua graça e teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.